Pessoal, eu sou o Rubinho Nunes, eu sou advogado e já trabalhei bastante com direito empresarial. Já vi muitas vezes situações onde empresários tentam, na má fé, levar vantagem sobre pessoas humildes, pessoas que querem a fama, querem o sucesso, querem ganhar dinheiro, mas acabam caindo na lábia dessas pessoas de um conto comum, de um conto fácil, que levam todo o dinheiro deles. Justamente por isso eu parei para analisar um pouco do caso do Luva de Pedreiro. Muita gente tem perguntado, fala, Rubinho, você precisa ajudar o Luva de Pedreiro. E pela imprensa eu ainda tomei conhecimento de que eventualmente, se ele rompesse o contrato com o empresário dele, o suposto empresário, ele teria que pagar uma multa milionária. Ele que aparentemente só possui R$ 7.500 na conta hoje, mesmo tendo celebrado os contratos milionários, inclusive com a Amazon e algumas outras empresas. Então, eu tomei o cuidado de dar uma analisadinha em tudo o que está acontecendo e o que pode ser feito na situação, o que não pode ser feito. Para começar, eu não vi o contrato entre ele e o empresário dele, mas me causa muito estranheza que, apesar de toda a fama, os ganhos que ele teve com o YouTube, com suas milhões de visualizações, ele só tem R$ 7.500 na conta, que mesmo fechando contratos com empresas tão grandes como a Amazon, ele tem uma quantia tão pequena na conta. E uma coisa que salta aos olhos é que ele é uma pessoa muito humilde, está descobrindo o mundo, a vida, as possibilidades da vida agora. E aparentemente o empresário é uma pessoa bastante experiente, que levou ele até grandes empresas, fez com que ele rodasse o mundo, ficasse famoso, mas aparentemente sem dinheiro. Antes de adentrar especificamente ao caso, vale lembrar para você que os contratos firmados por todo mundo são regidos por alguns princípios. Um deles, o princípio da boa-fé objetiva, que pressupõe a boa-fé entre as partes que celebram o contrato, e a bilateralidade, ou seja, que o contrato ele gera obrigações e benefícios para ambos os lados. Ambas as partes vão ganhar e ambas as partes vão ter obrigações dentro daquele contrato. Portanto, um contrato é leonino e abusivo quando uma parte está ganhando tudo e aparentemente a outra parte não leva a nada. E é exatamente isso que a gente está vendo no caso em análise. Quando a gente para comparar o caso do Luva de Pedreiro e verifica que ele não ganhou nada e aparentemente teve ganhos vultosos que ficaram todos na mão do empresário, o primeiro passo a ser resolvido, a ser tomada, a primeira medida que o Luva de Pedreiro deve tomar é justamente entrar com uma ação de prestação de contas contra o próprio empresário. Afinal de contas, num contrato de intermediação, de empresariado feito com o Luva de Pedreiro, esse rapaz deve ter uma procuração para fazer recebimentos por ele. Então, provavelmente, a Amazon e outras empresas que fecharam contratos com o Luva de Pedreiro pagaram na conta do empresário, que em tese não teria repassado o valor para o Luva de Pedreiro. Entrando com uma ação de prestação de contas, ele vai conseguir ter acesso aos recebimentos, aos contratos, ao que foi pago e ao que não foi pago. É um direito dele e com facilidade ele vai ter acesso às provas necessárias para rescindir o contrato. Aí então aplicar a multa ao empresário. Afinal de contas, como eu disse lá atrás, o contrato tem bilateralidade. A multa é bilateral, ou seja, se a multa é de 5 milhões, o Luva de Pedreiro poderia pagar a multa ou então o empresário pagar a multa. Sendo o empresário que se apropriou de valores e não repassou ao Luva de Pedreiro, além de ressarcir todo o valor que teria sido recebido pelo empresário e não foi repassado ao Luva de Pedreiro, o empresário ainda teria que pagar o valor de 5 milhões de reais para o Luva de Pedreiro a título de multa contratual. E ainda assim rescindindo o contrato, portanto, livrando o Luva de Pedreiro para que ele possa tocar a própria vida, contratar um outro advogado. Vale dizer ainda que estamos falando de um eventual caso de apropriação indébita, portanto, um crime na esfera penal. Além do ilícito civil que eu comentei com vocês há pouco, há o ilícito penal. Portanto, poderia o Luva de Pedreiro levar o empresário à justiça para que ele responda criminalmente pelos fatos eventualmente cometidos. E rescindindo o contrato, o Luva de Pedreiro poderia contratar um outro empresário, honesto dessa vez. Infelizmente, por falta de informação, assim como aconteceu com o Luva de Pedreiro, infelizmente acontece na vida de milhões de brasileiros. Especialmente quando a gente fala em eleição, e as pessoas acabam sendo iludidas por políticos malandros que tentam levar vantagem em período eleitoral. Por isso, nesse ano, é importante a gente falar de renovação. Renovar nas urnas e, principalmente, renovar a política brasileira. Por isso, eu peço que você compartilhe esse vídeo para que a informação chegue ao maior número de pessoas possíveis e a gente evite que pessoas caiam em golpes como Luva de Pedreiro. Tamo junto, um abraço e vamos processar tudo.